Boa tarde, galera. Agora eu vou gravar um vídeo sobre como eu descobri dessa minha família aí, né? Que eles tinham armado toda uma situação, já tinham pré-combinado toda uma história, sem saber de nada e vivendo a minha vida, enfim. E eles já tinham combinado entre eles aí de ficar com a casa da mãe, com a mãe viva, gente. Muita falta de caráter, né? E minha progenitora apoiando eles a vida toda, né? É o que a Bíblia fala, né? Esse povo aí que pratica o mal, eles enganam e ao mesmo tempo são enganados. Essa é a minha progenitora. A única pessoa que ajudou ela realmente na vida fui eu. Foi que nem uns parentes meus falou, você realizou o sonho da casa da vida dela, que a vida dela era fazer a reforma nessa casa e ninguém nunca fez. É eu que realizei o sonho dela, enfim. Ela fez tudo o que fez comigo, né? É uma vida inteira que ela me prejudicou, né? Na verdade. Mas é esse negócio, é enganando e sendo enganado. Igualzinho fala a Bíblia mesmo. E... Então foi assim, gente. Eu comecei a pegar a cesta básica em instituição de caridade. Tá? Porque eu já não estava conseguindo mais ir trabalhar, nem vender bala no farol, nem pedir dinheiro, nada. Devido às minhas dores e devido também aos macacos voadores, que até na rua, gente, não deixaram eu trabalhar como panfletagem lá. E depois começaram a me stalkear na rua, os carros passando. Eu não estava conseguindo nem vender mais nada, e as dores também. E aí eu me recorri, né? Teve uma época da minha vida que eu recorri à instituição de caridade, né? Nunca consegui em igreja cristã normal, nem igreja católica, nem igreja evangélica. Quem me ajudou algumas vezes, para não falar que nenhum evangélico me ajudou, foi a pastora da igreja que eu ia. Que eu parei de ir devido a eles ir fazer bagunça lá, que nem eu falei nos vídeos anteriores, que eu fui obrigado a deixar de ir na igreja em amor aos irmãos da igreja, para eles poder cultuar a Deus em paz. Eles tiraram a liberdade das pessoas de culto religioso. E eu, por amor aos irmãos, eu deixei de ir na igreja para eles poderem cultuar a Deus, já que comigo lá eles não estavam conseguindo. E essa pastora foi a única pessoa que... Ela é uma evangélica de verdade, filha de Deus de verdade, sabe? Porque as igrejas, elas também não gostam muito que fica doando as coisas. Quer mais receber, né? As igrejas evangélicas cristãs geralmente é assim. Elas querem mais receber. Dar, não quer dar muita coisa não. Ela tirava do bolso dela, porque a igreja mesmo ela me explicou lá. Eles estavam meio que cortando esse negócio, entendeu? Que ela achava um absurdo, porque sempre tem pessoas, tem família na igreja que precisa. E veio uma ordem da própria diretoria para barrar esse tipo de coisa. Então ela teve vezes dela tirar do bolso dela para me ajudar. Ela fez compra para mim do bolso da pastora, tá? Uma pastora que eu tenho muita consideração por ela. Antes dela fazer isso, eu já sabia que ela era uma pessoa, uma pastora de verdade, uma filha de Deus, uma cristã de verdade, sincera, né? Depois ela fez essa atitude pra mim, ela fez algumas compras pra mim, e não foi eu que pedi não, tá? Não foi eu que cheguei pra ela, muita coisa eu não contei nada pra ela. Como é que ela sabia o que eu tava passando? Ela que chegou pra mim e falou, olha... Que ela me chamava de irmão, né? Que nem eu falei, eu não era da igreja, eu era apenas visitante, eu não era membro. Nunca me filiei como membro. Eu ia lá porque me fazia bem, eu gostava, sempre gostei, né? E ela sempre me chamou de irmão. Olha, irmão, eu não sei, mas Deus falou comigo diretamente no meu coração. Não sei o que você está passando, mas Deus manda eu... essa moto passar. Então, mas Deus manda eu fazer uma compra para você. Deus está mandando. Sabe aquela pessoa usada por Deus mesmo? Deus está mandando... E, que nem eu falei, muita coisa eu não contei pra ela. Ela não sabia que eu tava passando dificuldade. Ela não sabia, mas Deus sabia, né?
E ela lá, usada pelo Espírito Santo, ela teve a revelação, Deus passou para ela e ela foi com o dinheiro dela. Ela até explicou, ela falou assim, olha, eu só não faço mais porque eu também sou sozinha, infelizmente tem essas regras aí da igreja que poderiam ajudar e não ajudam as pessoas. Que eu acho um absurdo, ela falava. Então ela com o dinheiro dela me ajudou. E amando de Deus, tá? Por isso que eu falo, tem gente que obedece à voz do homem, né? Obedece a esse partido nazista, fascista aí, obedece à organização criminosa, que eles são uma organização criminosa. Obedece à voz do homem, mas não obedece à voz de Deus. Aí tem coragem de falar que é cristão. Faz tortura psicológica e tem coragem de falar que é cristão. Esse povo não é crente não, gente, não é cristão não. Eles destruíram a igreja por dentro. É que nem o Brasil, seleção brasileira que foi destruída por dentro pelos europeus. O brasileiro nunca mais vai ganhar uma Copa, enquanto continuar jogando como europeu. O brasileiro eles vieram aqui, pegaram os moleques, levaram para a Europa e treinaram eles para jogar como europeu. A seleção brasileira não joga mais com aquela alegria, com o jeito brasileiro de ser. Só perde. Porque os europeus destruíram o espírito, a alma brasileira. Nunca mais vai ganhar uma Copa enquanto não voltar a jogar como o brasileiro joga. Mesma coisa esse bando de cristão aí de hoje em dia. A igreja foi destruída por dentro. Está completamente desfigurada, descaracterizada. Cristãos nazistas, cristãos politizados, só sabe falar de política. Tem nada a ver com aquela igreja da década de 90, meados de 2000 e década de 80. Foi destruída por dentro a igreja. E esse povo apronta e chega na hora de ir para a igreja, faz tortura psicológica o dia todinho, destrói vida de pessoas, em vez de construir, fazem o trabalho de filho do maligno, né? Em vez deles construir, eles destroem a vida de pessoas, depois chega na hora de ir pro culto, toma seu banho, pega seu instrumento, a igreja que toca instrumento, ou se não, só bota a Bíblia debaixo do braço, a igreja que não tem instrumento assim de tocar, e vai pra igreja, normal, vida que segue na hipocrisia deles, né? Mas você conhece pelo fruto, é pelo fruto que você conhece. E eu fui conseguir, gente, cesta básica em organização espírita. Acho que até se eu fosse num terreno de maconha, olha pra vocês verem, gente, isso aí é um tapa na cara de vocês, cristão, principalmente crentaiada aí, pseudo-cristão. Não os verdadeiros, mas os pseudo. Acho que se eu fosse num terreno, porque aqui na minha região, não sei a região de vocês, mas aqui a minha região, os macumbeiros, terreiro de macumba, de candomblé, mas principalmente de umbanda, eles fazem caridade, viu? De dar cesta básica. Eu até achei que eu não ia conseguir, porque geralmente a seleção é a seguinte: família, se você tem esposa, tem filhos, e principalmente para mulheres. Falei, eu não vou conseguir cesta básica não, porque eu não consegui uma cesta básica em religião cristã, não consegui uma cesta básica na religião católica, não consegui uma cesta básica em igreja evangélica, que eu procurei em igreja evangélica. E eu sempre dei o dízimo, né? Contribuía com as ofertas. Sabe onde eu fui conseguir uma cesta básica, gente? No espiritismo kardecista. E se eu fosse no terreiro de macumba, que me falaram que lá dava, eu conseguiria também. Eu conseguiria. Não tive discriminação nenhuma pelo fato de eu ser homem. Porque nas igrejas evangélicas, igreja cristã por aí, você é homem? Não, você não vai receber. Mas você sabe o que eu estava passando? Para você me julgar? Você não tem família, você não tem filho, não vai receber. Eu achei que eu não ia conseguir também. Consegui. Não sofri nenhum tipo de preconceito no espírito. Eu consegui no espiritismo kardecista. Mas eu só não fui na macumba que lá dava também, porque eu não precisei ir. Porque o espiritismo kardecista já me deu. E não sofri nenhum tipo de preconceito lá nesse sentido. De não ter filho, de ser solteiro, de ser homem. Porque tem toda esse estigma, né? Não, mas peraí, você não é mulher, você é homem, então a gente não vai te dar cesta básica não. Mas você sabia o nível de destruição que eu estava passando? Então, gente, nessa daí que eu fui buscar a cesta básica no centro espírita, eu encontrei lá uma pessoa que eu conhecia, né? Uma pessoa, eu não vou falar o nome dessa pessoa, tá?
que como eu não tô citando nomes de nada aqui, também não vou citar o nome da pessoa. Mas era uma pessoa que eu conhecia, que tinha filhos, tal, e, um certo momento aí da vida, pandemia e tudo, a pessoa sempre trabalhou também, mas pandemia, né, tudo fechado, a pessoa precisou recorrer a um lugar para conseguir cesta básica. E ela também não conseguiu nas igrejas católicas, cristã, nem em igreja evangélica. Ela foi conseguir lá no espiritismo kardecista, juntamente comigo. E ali eu tive a oportunidade de contar alguma coisa do que eu estava passando, né? E essa pessoa conhecia a minha família. E essa pessoa falou assim, mas a sua família não presta mesmo não, isso aí eu já sei há muito tempo. Ali é só caras e bocas. O que esse povo fala e o que esse povo faz é completamente o antônimo, completamente ao contrário. É só para inglês ver, inglês ouvir. Eles vão na igreja, eles se dizem crente, cristão, que nem seu irmão aí, que se diz testemunha de Jeová. Só que se um dia eu te apresentar para os meus filhos, eu não posso nem falar que você é irmão do seu irmão. Porque se eu falar que você é irmão do seu irmão, os meus filhos automaticamente vai mudar com você. Porque eles não vão entender que você é diferente do seu irmão. Embora vocês são irmãos, mas você é uma coisa e seu irmão é outra coisa. Se um dia eu te apresentar, porque meus filhos não gostam do seu irmão. Seu irmão baita de fariseu, duas caras, falso pra caramba. Eu não posso... Porque aí depois a gente começou a conversar, a gente ia buscar a cesta básica junto. E essa pessoa falou, já tive alguns desencontros aí com o seu irmão, a gente já andou se tretando no sentido de ideias, de ideias, né? Seu irmão, ele fala uma coisa e não é nada daquilo, e eu confronto ele nas ideias, enfim, tal. Então, aí a pessoa falou, vai lá em casa um dia lá pra você bater papo, jogar conversa fora, espairecer um pouco a mente. Só que se você for lá em casa, você não pode falar que você é irmão do seu irmão. Porque se você falar que você é irmão do teu irmão, os meus filhos automaticamente já vão mudar com você, não vão querer falar com você. Opa, é irmão daquele cara ali, entendeu? Porque a minha família todinha não gosta do seu irmão. Então, pra você ver quem são, né? E várias outras pessoas, algumas outras pessoas andou falando a mesma coisa dele pra mim. Seu irmão, sua cunhada, a mulher dele, enfim. E os filhos dele ele contaminou a mente dos filhos também. E então meus filhos dele também tá tudo esquisito, crescendo esquisito. E pessoas assim que você vê que tá toda esquisita, sabe? Eu falei, tá. Então pra você ver que não é coisa da minha cabeça, né? Aí tá. Aí nessas daí da gente ir junto lá e ficar lá o tempo, né? Até eles darem a cesta básica. Porque chegar lá no centro espírita, kardecista, não é só receber a cesta, né? Eles dão uma palestra lá. Palestras normal, né? Nada de espiritual, né? Não é uma doutrinação espírita. Talvez se fosse na igreja evangélica ia ter toda uma doutrinação, né? De querer converter a pessoa para ser crente. Aquela falação é até válido, né? Mas você sabe se a pessoa tá com cabeça para ouvir. Às vezes a pessoa tá passando tanta dificuldade, gente, que a pessoa não tem nem cabeça. Que nem eu. Chegou uma época aí da minha vida que eu não tinha nem cabeça para vender uma bala. Se você não tem cabeça, você não consegue vender uma bala. Porque vendas é um processo de convencimento. Você tem que esclarecer ali que produto que é, falar as características do produto, falar que tá na promoção. Você tem que convencer a pessoa a comprar. Se você não tá com cabeça boa, você não vende uma bala, meu amigo e minha amiga. Por isso que tem gente que pede aí, que nem eu já falei, tem gente que pede, que ela não tem cabeça pro processo de vendas. Vendas é um processo. E você tem que estar com a cabeça boa para executar esse processo. E aí ela começou a conversar comigo, essa pessoa começou a conversar. E ela falou, mas a sua família, meu amigo, vou falar pra você, viu? Uma vez eu catei uma cena lá que eu fiquei pasma, eu fiquei assim, chocada com a pessoa falando, né? Eu não vou falar o sexo da pessoa. Eu tô falando chocada no sentido de pessoa. A pessoa ficou chocada, mas não vou falar o sexo da pessoa. Aí vocês imaginam o que vocês quiserem imaginar. Se é homem, se é mulher.
Então eu vou falar no feminino, mas no sentido de pessoa. Então feminino. E a pessoa falou, eu fiquei chocada com o que aconteceu, porque os seus irmãos há muito tempo que eles estão de olho naquela casa. Muito tempo, seu cunhado. Tanto é que ele ficou ali 25 anos morando naquela casa. Porque ele já tinha a intenção daquela casa ficar com eles. Ele, a sua irmã, que é essa que mais me persegue. E o seu irmão. Que antes, gente, era a briga antes. Eu nasci numa família narcisista, nasci. Eles me prejudicam desde criança, prejudica. Meu financeiro, meu psicológico. Mas teve uma época que eu mais ou menos eu sobrevivi porque eles se brigavam entre eles. Porque era um negócio. A minha irmã com meu ex-cunhado brigava com meu irmão e a minha cunhada. Que era uma disputa ali para ver quem ia ficar com a casa, era uma disputa de território. Então eles se conversavam, mas estavam de vez em quando sempre se bicando. Porque era um povo acomodado, gente, era um povo que não trabalhava, era um povo que ia dormir 3 horas da manhã, jantava meia-noite e meia, ia dormir 3 horas da manhã, no outro dia acordava meio-dia, 11h30. Essa era a vida da minha cunhada. Agora, como eu falei pra vocês aí num vídeo aí que eu gravei, agora eu não sei por que cargas d'água depois de véia. Que ela resolveu arrumar um empreguinho ali na vizinha ali pra ficar mexendo com faxina. Mas a vida toda nunca trabalhou. Sempre vagabundou. O povo come, bebe, dorme, acomodado na barra da saia da mãe, acomodado na barra da saia da sogra, meus cunhados, meus irmãos, tudinho. Gente acomodada. Meu, você casou, você tem que ter sua casa. Você não tem que se enfiar na casa da sua sogra, na casa da tua mãe, não. E ficar ali criando raiz ali, mofando, morgando ali, completamente acomodado, 25 anos. O outro morou quase 20. Você casou, meu. Uma vez, um dia eu vou contar essa história porque saía antes de 2016, tá? As primeiras vezes que meu cunhado começou a me perturbar, que eu até saí de casa, mas aí a minha progenitora tava junto com eles, né? A minha irmã se fazendo que até então eu não sabia que a minha irmã tava junto, né? Depois que eu descobri, com o passar dos anos, que eu descobri que mais ou menos ele era o testa de ferro dela. Acho que ela mandava ele fazer as coisas. Depois eu ia reclamar com ela. Pô, o que tá acontecendo com teu marido? Conversa com ele, né? Porque tudo na vida, a gente tenta conversar primeiro, né? Ela, não, isso aí ele não tá fazendo não, é coisa da sua cabeça. Mas depois eu descobri que ele era a testa de ferro dela também. Ele fazia porque ele gostava, mas também ela tipo assim, ela dava uma de desentendida, que não sabia o que estava acontecendo, mas sabia de tudo. E apoiava tudo. Mas na minha frente ela falava que não, sabe aquele cinismo, e sabendo de tudo, sabe? Você tem que deixar uma herança pro seu filho. Foi uma das coisas que eu conversei com meu cunhado, né? Porque ele tava me enchendo muito meu saco, amando, né, eles lá. E uma vez eu tive uma conversa sincera com eles. Eu falei assim, vocês não vão ter o que é de vocês, não? Porque esse daqui, ó, meu pai deixou pros filhos e tá servindo. Tanto é que tá servindo até pra vocês aí, que é cunhado aí, que é nora, que é genro. Né? Numa precisão, numa emergência, tá servindo pra todo mundo, que acabou não sendo emergência, né? Mas o que você vai deixar pros seus filhos? Se você morrer hoje, o que você vai deixar pro seu filho? Meu pai morreu, deixou isso aqui pra gente. Mas e você? O que você vai deixar de patrimônio pro seu filho? Isso aqui, a casa da avó, isso aqui não é a casa de vocês, é a casa de todo mundo, é a casa da família. É casa de ninguém, porque todo mundo tem um pedaço disso aqui. Então, numa precisão, numa emergência, o que você vai deixar pro seu filho de patrimônio que ele pode se valer daquilo? Você não tá deixando nada pro seu filho. Você precisa arrumar alguma coisa, uma casa aí financiada, comprada, enfim. Pensando, se você não está pensando em você, pelo menos que você pense nos seus filhos. Porque assim como isso aqui está servindo pra gente, que é filho, perdi meu pai, eu tinha 8 anos. E se a gente pagasse aluguel? Sorte que a casa era da família. Mas se eu tivesse perdido meu pai, e a gente já comeu pão que o diabo amassou com o rabo, o meu pai morreu, foi na época terrível aí do Brasil, uma fase política horrível. Foi a época do Collor. Ele morreu justo naquela época.
E agora de novo a gente está vivendo uma outra fase horrível desse partido nazista aí, que está destruindo a vida de pessoas inocentes, que está patrocinando vagabundos e vagabundas e destruindo gente que é trabalhador. Aí chama o trabalhador de vagabundo, destrói, que nem estão falando comigo, estão falando que eu sou vagabundo, eu trabalhei a vida toda. Mas esse sistema aí de vocês, né, que vocês seguem aí, neofascista, nazista, pseudo-cristão patriota, ele destrói a vida de pessoas verdadeiramente trabalhadoras e dignas e honradas, e vocês ficam bancando vagabundo, bancando vagabunda, pra ficar xingando os outros e stalkeando os outros, porque isso aí não é de graça. Algum dinheiro eles estão levando. Então vocês invertem a situação. É outra fase negra da política brasileira que a gente está vivendo. Meu pai morreu na fase negra, na fase do Collor, onde estava tudo muito difícil. Já foi, a gente já comeu pão que o diabo amassou com o rabo, tendo casa própria. Imagine se a gente pagasse aluguel. Aí eu tive essa conversa com ele, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Aí enfim, eu descobri que já era plano deles. Sabe que a pessoa se infiltra na casa dos outros e quer tomar aquilo que é do outro? A pessoa entra na casa do outro e ela quer que aquilo que é do outro seja dela. Em vez dela batalhar, construir, conquistar aquilo próprio dela, uma casa própria, uma vida própria e digna, não. Ela quer se infiltrar na casa dos outros, se acomodar e no final das contas expulsar a pessoa que tem direito, o verdadeiro filho do dono, de quem construiu a casa. E isso daí, gente, não é só ele não. Um dia eu gravo um vídeo falando dele e do irmão dele, tá? Porque o irmão dele morava na mesma rua que a minha e fez a mesma coisa na casa da sogra dele, tá? Expulsou os filhos. Tanto é que um dia eu conto essa história aí, tá? É o mesmo modus operandi. Até a sogra desse irmão dele que morava na minha rua, ela falava, e essa daí é uma duplinha. É uma duplinha que se infiltra na casa dos outros, entra dentro da casa dos outros e quer expulsar o morador da casa e ficar com a casa. Porque ele e o irmão dele era a mesma coisa. Mas um dia eu conto essa história, tá? Que o irmão dele também fazia tortura psicológica com a sogra dele, a sogra do irmão dele, trancava a mulher. E a mulher começou a tomar remédio, tarja preta, viu? Aí todo mundo fala que a mulher é doida. E eu sempre acreditei naquela mulher. Eu falei, essa mulher não é isso não. Sempre foi uma mulher lúcida. O que está acontecendo? Alguma coisa. A gente que tem inteligência na cabeça, a gente vê que a pessoa mudou do nada. Do nada não é. Alguma coisa aconteceu. Se a pessoa está tomando alguma atitude diferente, que nunca tomou. Se a pessoa está berrando, que nem eu estava berrando lá. Eu sempre fui uma pessoa reservada, na minha. Nunca fui uma pessoa de ficar com exposição. Se alguma coisa mudou, de repente, de uma hora para outra com uma pessoa, alguma coisa aconteceu, gente. Gente que tem cérebro na cabeça, a gente raciocina. Alguma coisa está acontecendo. O que é que está acontecendo? E essa mulher mudou, começou a tomar remédio, começou a ficar internada de psiquiatra, mas era o quê? O irmão desse meu cunhado estava trancando ela, estava fazendo tortura psicológica com ela, e tanto meu cunhado quanto esse irmão dele era super amiguinho desse outro cara que morava na minha rua, que destruiu a vida da irmã dele, que eu falei nos vídeos anteriores, que a irmã dele, ó, começou a ficar com a mão encarangada assim, namorava, trabalhava, ele destruiu a vida da irmã dele. Um psicopata que tinha lá na minha rua, todo mundo sabe dessa história. Todo vizinho que é antigo, vizinho novo não sabe, mas vizinho antigo sabe. E ele era fã dele, elogiava ele, falava que o cara era demais, que o cara era da hora, que o cara era inteligente. Que psicopata um admira o outro, né? E aí, ela me contou, essa pessoa, né, me contou que tinha todo um plano. Porque até enquanto, acho que chegou uma hora lá que meu irmão desistiu da briga. Que tinha aquela coisa do meu irmão querer ficar com a casa e meu cunhado também. A minha irmã e a minha outra cunhada. Então era uma briga entre eles lá. Eu nem sabia, eu percebia alguma coisa no ar, mas eu ficava mais fora de casa do que dentro. Né? Então eu ainda conseguia sobreviver, porque eles, enquanto eu estava se pegando lá, mais ou menos, eles me davam um pouco mais de sossego, porque eles estavam entretidos com eles mesmo, né? Um brigando com o outro. Mas teve um momento da história que eu acho que meu irmão desistiu da briga. E aí meu cunhado se sentiu vencedor e essa minha irmã, né? Eles entraram num acordo, sei lá o que foi lá, num bem bolado, eu não sei, porque teve uma época que eu achei que ele
que esse meu irmão tava recebendo dinheiro da minha irmã sem ter vendido nada, assim, oficialmente, mas por debaixo dos panos. Porque todo dia, gente, ele chegava... Um dia eu vou contar essa história. Durante a minha reforma, todo dia ele chegava, se trancava com a minha irmã, esse meu irmão, todo dia não, uma vez por mês específico, todo dia, ó. Uma vez por mês específico, esse meu irmão, ele chegava na casa da minha irmã. Você recebe um irmão dessa maneira, gente? Quando seu irmão chega na sua casa, você fecha a janela, fecha a porta, fecha a cortina, como se fosse dormir, e fica cochichando ali, cochichando ao pé do ouvido, que você não ouvia um barulhinho de mosca. Depois ele saía mexendo, toda vez ele saía mexendo a mão no bolso, guardando um negócio no bolso. Não é normal isso, né? Quem recebe um irmão desse jeito? Seu irmão chega na sua casa, você fecha a janela, fecha a porta, fica tudo escuro lá, passa vários minutos, depois, sabe quando a pessoa sai totalmente disfarçando? Sim, falando bobeira, disfarçando realmente o assunto que tinha sido falado lá dentro. E toda vez, invariavelmente, a pessoa saía com o bolso completamente diferente do que tinha chegado. Eu acho que ele já tinha vendido a parte dele, não oficialmente, não assim legalmente, mas por debaixo dos panos. E aí ele devia estar apoiando ela nessa sacanagem. Tanto é que ele foi trabalhar na casa da vizinha e de lá começou a fazer stalking, que nem eu falei pra vocês. E essa pessoa me contou que a minha progenitora uma vez estava internada no hospital. E nessa que ela estava internada, porque assim, gente, eles não se gostam, tá? Tudo deles é álibi social. Então assim, se eles fazem alguma coisa pra ela, não é porque gosta dela, é porque se não fizer vai ficar feio na foto, entendeu? Então eles sabem perfeitamente o que eles têm que fazer pra parecer aquilo que eles não são, mas dar uma boa imagem pra sociedade. Não é que eles gostam dela, é porque se não fizer vai ficar muito feio na foto, entendeu? Então vamos fazer, né? Mas teve uma vez que ela estava internada, aí uma doença que ela teve, que ela ficou alguns dias no hospital. E, gente, para você ver como a minha progenitora ela é mal agradecida. Essa vez que ela ficou internada, esse meu cunhado não botou o pé lá uma vez naquele hospital. Eu fui a pessoa que mais fiquei do lado dela, apesar de tudo que ela fez comigo. Éramos em 4 irmãos. Meu irmão ficou um pouquinho de nada. Quase não ficou. A minha cunhada também quase não ficou. Ela ficou vários dias internada. Vários dias internada. Acho que mais de um mês internada. Uma outra vez. Não dessa vez que ela quase morreu com a bactéria no olho. Uma outra vez. A minha irmã, essa daí, que tá me perseguindo agora e que quer ficar com a casa, parece que não ficou um dia lá também. Que quem tinha que ficar no lugar dela era uma tia minha, que a minha tia até reclamou dessa minha irmã pra mim. Ela falou, o quê? A sua irmã não ficou um dia lá com a sua mãe no hospital. E o dia que era pra ela ficar, ela bateu a mão no telefone, eu tive que sair correndo aqui da minha casa, bater perna correndo, tomar um banho correndo, que ela falou que não ia dar pra ela ficar. E eu que tive que largar tudo aqui, minhas coisas que eu tava fazendo dentro de casa, tomar um banho correndo, e lá substituir a sua irmã, que a sua irmã não ia ficar. Nem essa minha irmã, nem o meu ex-cunhado ficou um dia com a minha mãe, com a minha progenitora. Em segundo lugar, quem mais ficou, meu irmão também ficou pouco, a minha ex-cunhada, minha cunhada ficou pouco, meu cunhado não botou pé uma vez, os netos dela, as crianças douradas, meu sobrinho, minha sobrinha, filho dessa irmã mais velha, não ficaram uma vez lá. Nasceram naquela casa, nunca pagaram aluguel, sempre usufruíram do bem. Na hora que a avó fica internada, não fica e eles já eram de maior, não fica uma vez lá fazendo visita pra avó, como acompanhante no quarto da avó. Nem meu cunhado, nem minha irmã, nem as 2 crianças douradas dela. Quem mais ficou lá foi essa minha tia. Quem mais ficou lá foi uma outra irmã, que sempre foi puxar saco da minha progenitora. E engraçado que a minha progenitora não dá a mínima pra ela. É incrível. E eu fui a pessoa que mais fiquei. Eu ficava ali, gente, vários dias direto. Eu ficava ali direto, de madrugada, de dia. E o pessoal até agradeceu. Agradeço muito pelo que você está fazendo, agradeço muito, porque por causa... Cada um dava uma desculpa, né?
Mas é porque não queria ficar, gente. É porque não queria ficar, entendeu? As pessoas, como eu falei, eles são vampiro, eles querem drenar. Mas na hora de ficar ali como acompanhante no hospital, quem ficou fui eu, né? Então pra você ver como a minha progenitora não, é uma pessoa assim maligna, é uma pessoa ingrata. Aí fiz lá a reforma pra ela, gastei um dinheiro que eu nem tinha, ela fez tudo isso comigo. Mas enfim, mãe narcisista. Procura na internet mãe narcisista. E aí essa pessoa lá no centro espírita me contando, né? Então, porque teve uma vez que sua mãe estava internada e a sua família fez um churrasco na casa da sua cunhada. Regada cervejada e um churrasco, sua mãe lá internada. E eu falei, engraçado, né? Gente, eu com a bunda quadrada. Porque era hospital público. Cadeira de acompanhante de hospital público não é aquele conforto, não. Às vezes você tem uma cadeira acolchoada, mas às vezes você tem aquela cadeira dura. E eu com a bunda quadrada ali, porque você não podia ficar em pé, senão você ia atrapalhar a enfermeira. Você tinha que ficar sentado naquela cadeira dura. Eu com a bunda quadrada, ficando de dia, de madrugada, de manhã, de tarde, eu fiquei em tudo quanto é horário. Eu fui o que mais fiquei, gente. Eu com a bunda quadrada, e aí esse povo inventando 1001 desculpa para não ficar como acompanhante lá, mas fazendo uma churrascada, regado a cervejada na casa da minha cunhada e do meu irmão. E eu precisando que alguém me substituísse lá para vir para casa, para tomar um banho, para descansar, que cansa você ser acompanhante. E o povo fazendo churrascada regada a cervejada. E ninguém querendo saber de ficar lá como acompanhante. Era mais eu e essa irmã do meio aí. E aí a pessoa falou assim, desde aquela época que eles estavam combinando. A sua mãe internada lá, você não tava, porque você nunca foi de se misturar com eles. Acho que de tanta cachorrada que eles fizeram com você, você nunca foi de se misturar muito. E não era mesmo de tanta cachorrada que eles fizeram comigo. Há muito tempo já. E nós ficamos indignados quando a gente ouviu aquilo. Sua mãe lá quase morrendo, porque a sua mãe estava no hospital quase morrendo uma outra vez, que ela passou muito mal também. E esse povo, gente, como é que você faz churrasco? Regada a cervejada, regada a pingaiada. Porque a igreja que eles vão é permitido beber, né? Então eles bebem mesmo, não bebe pouco não. Mas até então, eu não tenho nada a ver com isso. Quer beber, bebe, enfim. Mas como é que eles estão lá sabe? Com pingaiada, com batida disso, batida daquilo, bombeirinho. Todo Cuba. Eu sei porque eu já até sei as bebidas que eles faziam lá e a pessoa falou que eles estavam fazendo mesmo. E aí eles combinando com quem a casa ia ficar. Aí seu cunhado soltou uma frase lá que nós ficamos indignados. Mas não se preocupa, falou pro seu irmão. Mas não se preocupa não, que isso aqui vai ser tudo nosso. Tudo isso aqui, ó, tá vendo essa casa aí? Tudo isso aqui vai ser nosso. Nosso, que ele diz, dele, da minha irmã e dos 2 filhos dourados dele. Né? Aí a pessoa, quem tava ali no meio da bagunçaiada, no meio do oba-oba, da festa, completamente fora de hora, né? A galera falou que ficou indignado com aquela fala deles. E aí disse que meu irmão, kkkk, dando risada, dançando, bebendo, falando besteira, que as festas deles são assim. Falando besteira, falando putaria. E kkkkkkkk. E o meu ex-cunhado kkkkkk também. E eles falando lá na festa da casa. Não era aniversário de ninguém, entendeu? Que a religião deles não permite comemorar aniversário, mas permite beber. Não tô julgando, entendeu? Volto a falar novamente, quer beber, bebe. Tô nem aí. Então não era aniversário porque eles não comemoram aniversário. Eles fazem festa mesmo, sem ser aniversário, assim, de vez em quando, porque eles gostam. Mas, gente, fazer festa com a mulher internada lá, quase morrendo, da outra vez lá.
E aí eles combinando no meio da festa ali, a pessoa me contando tudo. Eu falei assim, agora encaixa uma coisa com a outra, que eu não sabia dessa, né? Essa daí eu não sabia. Que eles tinham dado uma festa da outra vez. E desde aquele momento eles já estavam combinados entre eles. Disputando, gente, herança de pai e mãe viva. Pai não, né? Mas herança de mãe viva. Esse povo acomodado, esse povo que não investiu, nunca investiu R$ 1 na casa, só souberam aproveitar, só souberam desgastar a casa, né? De tanto que usou, os filhos também. E doido, aí a pessoa falou assim, sabe quando a pessoa tá doida pra pessoa morrer? Essa pessoa que me contando a história, né? Lá no centro espírita, pegando a cesta básica. Essa pessoa falou assim, sabe assim, quando eles estão doidos pra pessoa morrer, que você percebe, assim, que eles estão doidos pra se livrar daquilo, daquele peso, que não quer ficar fazendo visita, não quer ficar sendo acompanhante no hospital público, não quer ficar sentado ali acompanhando, e doido pra pessoa morrer logo, pra ficar com a casa. Era esse o clima que tinha lá na festa, na festinha deles. Era esse o clima. Um clima de que eles estavam mais ou menos ali se organizando e doido. A pessoa falou assim, sabe? A pessoa ainda falou pra mim, sabe? Quando a pessoa não vê a hora assim daquela doença se espalhar no corpo da pessoa. Doidinho pra doença se espalhar e a pessoa morrer logo. A pessoa falou isso na minha cara, ela falou assim, pois essa era um nível de conversa lá. Que tava o seu irmão, a sua cunhada, mais o seu cunhado, lá na casa lá. E eu precisando de alguém, que alguém me substituísse. E eles tudo dando desculpa. Que tava isso, que tava fazendo aquilo. E eu lá, sem tomar banho, sem comer, cansado. Aí depois com muito custo ela se recuperou. Depois de muitos dias ela voltou pra casa. Mas eles doidinhos pra ela bater as botas. Doidinho, todos eles. Todos eles. Esse povo que faz maldade, eles enganam e são enganados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eles estão enganando, eles também são enganados. Então, gente, ó, acho que eu já falei demais. Essa foi a vez que eu descobri que eles estavam... Foi a vez que eu descobri, que a pessoa me contou sobre que eles já vinham combinando, já tinham combinado de longa data sobre quem ia ficar com a casa. E aí, galera, depois que começou toda essa perseguição na minha vida, que eles destruíram com a minha vida, e aí eles jogaram a limpo mesmo, jogaram aberto. Essa minha irmã do meio veio tacar na minha cara. Porque a casa é pra ficar com ela mesmo. Gente, olha as conversas, gente. Olha as conversas, mas na hora de investir na casa, quem investiu fui eu, sem poder ainda, né? Que depois a gente eles começaram a gente teve algumas discussões, né? Depois começaram a usar os vizinhos pra me stalkear, né? Mas algumas vezes lá, depois eu vou te contar tudo, sabe? Eu vou gravar mais vídeos, sabe, gente? Ó, eles arrombaram minha casa, minha própria família. Que nesse tempo aí que a minha progenitora ficou fora 1 ano e tralalá, eu fiquei sozinho naquela casa. E esse sozinho, não é sozinho. É os vizinhos todinho me stalkeando, o bairro todinho me stalkeando, e eles fazendo sacanagem pro meu lado, arrombaram a porta da sala dela, meus próprios parentes. Não era bandido, não era ladrão, não, era eles mesmos. E eu ligando pra um, ligando pra outro pra tentar resolver o problema. Eu vou contar essa história pra vocês. E eles botando dificuldade em tudo. Inclusive essa minha irmã do meio. Mas, sabe, discussão, sabe? O pessoal falando, porque a casa é pra ficar com ela mesma. Ela é a irmã mais velha, ela que tem que ficar com a casa. Gente, quem tá falando de ficar com casa? Eu simplesmente fiz uma reforma que eles destruíram minha vida por causa de inveja e ganância. Ganância e inveja. E aí entregaram minha cabeça aí pra esse grupo aí com mentiraiada, pra esse grupo neonazista fascista aí que tá no Brasil inteiro. E esse povo me perseguindo, destruindo, tratando de destruir a minha vida, pra onde quer que eu passe. Sabe? Minha irmã do meio, porque a casa tem que ficar com ela mesma.
Ela que sempre investiu na casa. Gente, que nem eu falei pra vocês, investiu aonde? Esse povo nunca fez uma grande reforma na casa, não. Tudo que eles fizeram foi pro bem-estar deles, pro conforto deles. Eles construíram lá 3 cômodos em cima para o bem-estar deles, para o conforto deles. E os outros parentes tudo metendo pau. Os parentes de outro estado, parente desse estado mesmo. Gente, o que tá acontecendo com esse casal? Não era só eu que falei. Porque a vez que meu cunhado me encheu muito meu saco, eu tive uma conversa com ele, eu não expulsei ele. Eu só abri os olhos dele, né? Pô, você não vai deixar nada de herança pro seu filho? Se você morre e bate a bota aí, o que acontece? Você não vai proporcionar um conforto pro seu filho? Pros seus filhos? Isso aqui não é de vocês, essa casa aqui. Essa casa aqui é de todo mundo, da família. Não dá pra dividir infinitamente lá os quadradinhos infinitamente. Chega uma hora, meu, que não dá pra dividir tanto assim. Mas eu não expulsei ele, né? Eu só falei, você não vai dar um jeito na vida, não? Você não vai dar um rumo na sua vida, não? E não era só eu que falava, mas eu só falei isso porque ele me encheu muito meu saco uma vez, a primeira vez que eu saí de casa. Senão eu também não teria falado. Mas, assim, meus parentes de outro estado, os parentes daqui, metiam o cacete. Gente, o que tá acontecendo com esse casal? 5, 10, 15, 20, 25 anos aí, gente. Esse povo não vai tratar de construir o que é deles, de comprar uma casa. Esse povo se acomodou. Teve uma época da minha vida que até a minha progenitora, ela mesmo falou. Que aí estavam enchendo muito o saco dela, os outros parentes, que todos chegava um e falava, chegava o outro e falava, chegava o outro e falava, chegava o outro e falava, que depois ela mesmo começou a meio que se justificar, mas querendo ou não, ela apoiou tudo isso. Ela gostava deles ali. Mas aí como um começou a falar, o outro começou a falar, ela começou meio que querer se justificar. Teve umas vezes que ela falou, gente, eu não sei o que acontece com esses dois. Eles se enfiaram aí, se acomodaram de um jeito que não sai mais. Ué, era só ela chegar e ter voz ativa e falar, meu amigo, eu já ajudei vocês bastante, vocês nunca pagaram um aluguel aqui. Todo o dinheiro que vocês economizaram com aluguel, se vocês estivessem pagando aluguel por aí, no Brasil afora, na cidade mesmo, vocês já teriam desembolsado X valor. Vocês já teriam gastado mó grana do bolso de vocês. Que foi o que uma vez um parente orientou ela a falar. Eu tava lá perto, eu ouvi o parente orientando ela a falar, ó. Ele falando, ó, fala tal e tal e tal palavra. Orientando sobre ela ter essa conversa com ele. Você acha que ela teve? Não teve. Ela só justificou que eles se enfiaram lá, se acomodaram e não queria sair mais, nunca mais dali. Os dois trabalhando, tá, gente? Os dois com emprego fixo, meu ex-cunhado metalúrgico. Metalúrgico ganha bem. Não é falta de dinheiro, não. É falta de vergonha na cara. É comodismo. Gente folgada, gente vagabunda no sentido de que tá ali, tá tudo bem, né? Estamos comendo, bebendo e dormindo. Vamos expulsar ainda o verdadeiro herdeiro, o filho do dono. Os dois trabalhando. A minha irmã é funcionária pública aqui dessa prefeitura. Por isso que eu falo que eles conhecem esses guarda municipal aí. Depois eu vi que eles conheciam mesmo. Um dia eu conto essa história, tá? A minha irmã é funcionária pública, gente, dessa prefeitura aqui. Tá quase se aposentando nessa prefeitura aqui da minha cidade. Meu ex-cunhado, metalúrgico. Metalúrgico aqui na minha região, ganha bem. Não é falta de dinheiro, não. É falta de vergonha na cara mesmo. Gente sacana. Gente de mau caráter. Gente acomodada. Aí depois que eu gastei, eu quase não tinha dinheiro, gastei o pouco que eu tinha sem ter, vieram tudo pra cima de mim. Por inveja e ganância, que já tinha combinado entre eles lá. Agora sim, se por acaso eles já tivessem combinado, sei lá, gente, tivesse até tido uma conversa franca comigo, eu vou lá saber desses esqueminha dele, jamais eu tinha gastado aquele dinheiro naquela casa, teria pegado dinheiro emprestado no banco sem poder. Se eu soubesse que a minha vida ia virar esse inferno, depois de 2016, que a minha vida está totalmente paralisada, que até mendigar na rua, e eu estou prestes a ir mendigar de novo, que o pouquinho de dinheiro que com muito custo ela me pagou, uma merrequinha, pelo fato de eu estar viajando o Brasil inteiro, sem poder trabalhar, sem poder estudar, meu dinheiro já foi tudo. Eu estou prestes a ir para a rua, mendigar, virar mendigo. Graças a... Se eu soubesse que a minha vida, uma pessoa que trabalhava, que nem eu, trabalhei a vida toda, que prestou 5 concursos, que passou em 5 concursos, que já foi funcionário federal, estadual, municipal, só em prefeituras eu passei em 3 concursos.
Uma pessoa que sempre batalhou, que sempre nunca foi vagabundo. Esse povo, onde eu vou agora, me chamando de vagabundo. Uma capivara, onde eu vou aí, uma capivara que não é minha, uma capivara forjada. Eu tomando o nome de vagabundo, uma coisa que eu nunca fui na vida. Se eu soubesse que ia acontecer tudo isso, jamais eu tinha investido aquele dinheiro na minha casa. Se eles ainda tivessem conversado comigo. Olha, gente, olha, já conversei com o seu irmão do meio, a sua irmã do meio, já conversei com o seu irmão. A gente quer ficar com essa casa. Você concorda? Eu poderia não concordar, mas pelo menos eu já saberia do esquema. Ou, eu concordo, você... Enfim, eu jamais teria investido, entendeu? E minha vida virou isso aí, ó, né? Então, gente, porque a casa tem que ficar com a sua irmã, minha irmã do meio falando. A minha progenitora também começou a falar isso, que a casa tinha que ficar com a irmã mais velha, porque é o irmão... Olha as conversas, gente. Porque é o irmão mais velho que tem que ficar com a casa, porque ele é o primogênito, usando o linguajar bíblico. É porque ele é o primogênito na nossa família, sabe? Na nossa família, desde quando a gente veio de outro estado... Não, depois que ela fez eu gastar o dinheiro que eu tinha gastado na casa, aí ela vem com essas conversas, minha progenitora. É porque isso aí eu aprendi com meu pai. O filho mais velho que fica com a casa, o primogênito que fica com a casa. Porque isso aí eu aprendi. Tá, mas na hora de investir na casa não foi o primogênito, foi o caçula que investiu, né? Na hora de se lascar, de pegar empréstimo, na hora dela fazer chantagem emocional, pedindo para eu fazer a reforma na casa, foi pro caçula que ela recorreu. Não foi para a irmã mais velha. Aí agora vem falar para casa ficar... Você entendeu, gente? Toda a armação, a jogada, e eles já sabiam perfeitamente. A minha progenitora já sabia também. Sabe? Um dia eu vou gravar um vídeo ainda falando sobre as coisas que depois ela se arrependeu, que ela jurou de pé junto. Várias coisas que a minha progenitora ela é mentirosa. Assim como meus irmãos e meus cunhados e meus sobrinhos. Eles é um povo, gente, um povo mentiroso. Então, Deus pesou a mão sobre ela e ela mentindo que não tinha pedido para eu fazer a reforma da casa, que não tinha insistido durante 6 meses, todo santo dia. E outras coisas que ela fez, durante a reforma na casa, ela teve a coragem, eu vou gravar esse vídeo ainda falando para vocês isso. Ela teve a coragem de ir no meu quarto e falar se eu não ia tomar um jeito na minha vida e sair de casa, não. Falei, o quê? Que história é essa? Você fez eu pegar empréstimo no banco, porque você falou que não queria morrer sem ter feito a reforma nessa casa. Peguei empréstimo no banco, tô aqui me lascando, mal comecei a pagar o empréstimo. Fiz empréstimo para pagar durante 10 anos. E você agora vem no meu quarto falar que é para eu tomar jeito na vida, para eu sair de casa. E esse povo que morou 25 anos aqui, a outra irmã que morou 20, o outro que morou 18, 15... E eu agora que comecei a pagar o empréstimo, aí eu tenho que me virar e sair de casa e pagar aluguel com empréstimo para pagar. Ela negando tudo isso. Um dia eu vou gravar esse vídeo falando disso. Aí Deus pesou a mão sobre ela. Com muito custo, ela confessou as coisas que ela falou. Então, falando para todo mundo que não foi no meu quarto, que não sentou na minha cama e falou para eu sair de casa. Mas enfim, tá? Então é isso, gente. Esse daí é o vídeo sobre como eu descobri que já tinha um plano todo armado de alguns anos já. Desde a primeira vez que ela ficou internada lá, que quase morreu. E aí minha irmã, meu cunhado, já tinham combinado, já tinha lá entre eles lá, que a casa ia ficar com a irmã mais velha. Né? Mas volto a falar pra vocês, essa situação não é normal. Que durante a reforma da casa, eu já até sei, sabe qual o dia que meu irmão ia lá na minha casa? Todo dia 27. Era batata. Todo dia 27 de todo mês, meu irmão ia na casa da minha irmã, que morava exatamente em cima dos meus dois cômodos. Eles se trancavam, fechava tudo como se fosse dormir. Você não ouvia um pio, ficava ali, depois ele saía toda vez dando risada. Saía com a cara vermelha, dando risada, falando um assunto nada a ver, disfarçando e sempre mexendo no bolso. E o bolso dele, eu acho que ali, gente, ele pegava muito dinheiro. Porque ele saía com o bolso, não era um voluminho pequeno, não. Era um volume assim que dava pra gente perceber que o volume do bolso dele tinha mudado. Ali, eu acho que ele já estava recebendo por debaixo dos panos, a minha irmã pagando pra ele,
Enquanto eu tava pagando pro banco o empréstimo que eu tinha pego, me lascando com o pedreiro, eles boicotando minha obra todinha com o pedreiro, e ele indo lá todo dia 27, que eu comecei a reparar, pegar dinheiro com a minha irmã lá. Então acho que ela já tinha ali, talvez, vindo dando dinheiro para ele, nesse esqueminha deles. Ó, você me apoia na tortura psicológica, ainda mais que você tá morando na casa trabalhando na casa da vizinha aqui agora. E você me apoia aí, porque vamos fazer aquilo que nós já tinha combinado há alguns anos. E eu inocente nessa história toda. Só depois que eu pegando a cesta básica no centro espírita kardecista, que essa pessoa que conhecia a minha família me contou. E eu inocente, sem saber de nada, que já tinha todo esse plano. Então, gente, é isso aí, tá? Deus abençoe vocês, boa tarde.